João, capítulo 6, versos 68 e 69. Nós lemos assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vou ler de novo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse diálogo aconteceu em meio a uma grande multidão que diminuía à medida que o Senhor Jesus pregava. Isso acontece. Aliás, infelizmente, quanto mais fiel você for às Escrituras, a sua chance de ter poucos ouvintes vão aumentando. Porque estamos vivendo dias, que o apóstolo Paulo advertiu Timóteo, em que as pessoas se cercariam de mestres que pregariam não a sã doutrina. E aqui, já nos tempos do Senhor Jesus, à medida que o Senhor Jesus ia pregando, aprofundando, as pessoas iam se retirando. O contexto desse diálogo foi assim: Jesus, no início do capítulo 6, havia acabado de alimentar uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas. Às vezes a gente fica pensando em muitos milagres do Senhor Jesus, e às vezes a gente não pensa tanto nesse milagre. Eu acho incrível. Eu fico pensando assim, como que foi possível? Mas foi, está na Bíblia. E Jesus fez isso, e essa multidão continuou seguindo Jesus. Continuou andando atrás dele, mas essa multidão não estava interessada nos seus ensinos. Não era pelo ensino, não era pela salvação do Senhor Jesus. Não era porque porque entendiam que ele era o libertador prometido. Não. Essa multidão seguia o Senhor Jesus por interesse. Porque Jesus acabara de alimentá-los. É tanto que o Senhor Jesus mesmo vai dizer assim, nos versículos antes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais de que eu sou o Messias, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Palavras do Senhor Jesus para estas pessoas. O Senhor Jesus, nesse encontro, começa a falar coisas muito sérias para aquelas pessoas, sobre a necessidade delas pensarem um pouco sobre a situação degradante de suas vidas. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, para de pensar em comida, para de olhar para o seu umbigo, para de pensar nas suas necessidades básicas, fisiológicas, e pense na sua necessidade espiritual. Você só está pensando em coisas materiais, vocês estão me seguindo por causa do material. Neste contexto, como que não suportando o que o Senhor Jesus estava pregando, a grande maioria começa a deixar Jesus falando sozinho, literalmente. E assim, diante de uma multidão que insistia em ir embora, Jesus pergunta para os seus discípulos: querem se retirar também? Vocês vão embora também?
Vocês vão me deixar? E então o apóstolo Pedro vai responder: para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Bacana, né? Que linda declaração de Pedro aqui. Não, Senhor. Não é pela comida. Não é pelos pães que o Senhor deu logo ali atrás, não. Não é pelas nossas necessidades físicas, materiais, fisiológicas, não. É porque temos crido que tu és o libertador prometido e que tu tens vida eterna. A vida eterna está em ti, Senhor. E desta resposta, nós aprendemos algumas coisas maravilhosas demais para as nossas vidas. E eu queria destacar pelo menos duas coisas aqui importantes desta resposta de Pedro para Jesus. E a primeira é que essa resposta maravilhosa de Pedro nos mostra, primeiramente, como o ser humano não pode fazer nada por si mesmo. O ser humano precisa de ajuda. O homem precisa de alguém para fazer alguma coisa por ele. O homem precisa de alguém para prover as mínimas coisas. Porque esse homem não tem condição nenhuma de sobressair. Aliás, Paulo vai perguntar lá para os coríntios: quem é que fazem vocês sobressair? O que tem vocês que não tenha recebido de mim? Pedro vai dizer: Senhor, nós somos um povo necessitado, que não sabe o caminho que deve seguir. Nós estamos perdidos. Isso constantemente, esse sentimento precisa acontecer conosco, prezados. Nós precisamos parar de achar que somos alguma coisa. Nós precisamos parar de achar que temos autossuficiência para qualquer coisa. Nós não temos. Nós precisamos de tudo nessa vida. Nós precisamos de ar para respirar, nós precisamos de roupa para vestir. Nós precisamos de sapato nos pés. Nós precisamos de óculos para enxergar, pelo menos alguns. Nós precisamos de comida, nós precisamos de água. E nada dessas coisas nós conseguimos prover para nós. Basta que o Senhor, de alguma maneira, se interponha, e nós não teremos nada. Mas a segunda coisa que eu quero gastar mais tempo dessa resposta maravilhosa de Pedro é que esta resposta nos mostra claramente que a solução da grande necessidade de todo ser humano não está em coisas, mas está numa pessoa. Pedro não pergunta para o Senhor Jesus: para o que iremos, Senhor? Ele não pergunta: para onde iremos, Senhor? Ele não diz, ele não pergunta: iremos fazer o que, Senhor? Não é assim que Pedro fala para Jesus. Pedro vai dizer para Jesus: para quem iremos nós, Senhor? Para quem? Pedro reconhece que a solução da vida dele, a solução daqueles discípulos, a solução de todo homem não estava em ir por uma direção, não estava em ir para um lugar, não estava em buscar em alguma coisa, mas estava em ir para alguém. Para quem iremos?
Nós precisamos de uma pessoa, Senhor. E essa pessoa precisa ser o Cristo de Deus, o Messias prometido, o enviado de Deus, o libertador prometido. Porque somente através de Ti, Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, nós nos livraremos da perdição eterna. Pedro sabia que a salvação estava numa pessoa. Mas infelizmente, há milhões, há uma multidão, como aquela que estava acompanhando o Senhor Jesus, que estava confiando em coisas. Pessoas às vezes brigam e brigam feio por um tantinho de coisa. Pelo pão que perece. Você briga pelo pão hoje, que amanhã ele perde. Mas as pessoas não estão se importando com a vida espiritual, com a salvação. Há uma multidão de gente confiando em coisas. Muitas vezes essas coisas não são de todo ruins. Muitas vezes essas coisas são boas. Muitas vezes pessoas vão para as igrejas, mas não vão para ter um encontro para a salvação de suas almas. Vão para receber algo de Deus. Que o Senhor nos livre de sermos destas pessoas que querem sempre alguma coisa de Deus, mas não querem o próprio Deus. E nós, prezados, precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos chegar ao encontro do Senhor Jesus por pelo menos 2 motivos. O primeiro é por causa dessa declaração do apóstolo Pedro aqui, que está em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. E nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus sempre nesta perspectiva. Só Jesus Cristo salva. Essa frase já ficou tão banalizada. E não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu fico pensando, e às vezes eu me entristeço demais quando eu vejo essas igrejas lotadas, repletas de pessoas que estão ali para de alguma maneira se dar bem, estão ali para ganhar um benefício, ganhar alguma coisa, prosperar materialmente de alguma maneira, e eu fico pensando quão próximo essas pessoas estiveram da verdade. Mas estavam em busca do pão que perece. Quantas vezes nós temos sido assim, irmãos? Quantas vezes nós deixamos de nos aproximar de Deus pelo que Ele é, pela salvação que Ele já nos deu, pelo seu dom gracioso do seu Espírito Santo maravilhoso, pela sua companhia inefável, indizível, cheia de glória, pela consolação que Ele tem nos trazido. Tudo isso seriam motivos absolutamente interessantes para nos aproximar de Deus. E querer ficar com Ele, querer ministrar a Ele, querer conversar com Ele, querer falar com Ele, agradecê-lo. E o segundo motivo, se o primeiro não há salvação em nenhum outro, o segundo motivo é que Ele deseja essa aproximação. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Muitas vezes quando alguém vem se aconselhar comigo, com as suas angústias, com as suas lutas, muitas vezes eu penso assim: oh, se eu pudesse me compadecer
das pessoas que sofrem, como o Senhor Jesus se compadeceu daqueles perdidos. Mas nós temos esse sumo sacerdote. No tempo do Velho Testamento, as pessoas ofereciam sacrifício através do sacerdote ali, que levava sacrifício, que levava até o Santo dos Santos, e todo ano aqueles fiéis iam lá no templo, no tabernáculo, no templo em Jerusalém, e ofereciam sacrifício e retornavam. Chegava no outro ano, mesma coisa, e retornavam, e aquele sacerdote fazia aquilo. Mas aquele sacrifício, todo ano eles tinham que fazer, porque aqueles sacrifícios eram ineficazes, como diz o autor de Hebreus num outro momento. Mas agora o autor de Hebreus vai dizer, mas nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E por que ele pode? Porque ele foi tentado em tudo sem pecado. E ele ofereceu-se como sacrifício. Por isso o véu rasgou. De alto a baixo, porque o sacrifício de Cristo foi totalmente eficaz, É por isso que Pedro vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo de Deus? Jesus Cristo é o único a quem o pecador pode ir a fim de ser salvo. O pecador se encontra completamente impotente para salvar a si mesmo. Nada a não ser Jesus Cristo pode salvar o pecador de uma condenação justa dada pela lei de Deus. E nós precisamos conservar esse sentimento em nós. E Deus precisa e quer contemplar em nossos corações este sentimento de quem não pode viver sem o Senhor. Não é não poder viver sem uma casa para morar, sem um carro melhor, sem um emprego, sem qualquer outra, sem uma bênção material. Não, destas coisas nós podemos viver sem. Mas Deus quer contemplar em nós esse sentimento de que, Senhor, sem o Senhor, eu não consigo viver. Para quem iremos? Para quem eu irei, Senhor? Os irmãos sabem que constantemente eu falo no profeta Abacuque. Mas para mim este é o sentimento. Ainda que a figueira não floresça, mas sem ti eu não posso ficar, Senhor. Ainda que o fruto da videira minta, Senhor, mas sem ti eu não posso ficar. Ainda que nos currais não haja gado, ainda que a saúde me falte, pode me faltar tudo, Senhor, mas sem ti eu não posso ficar. Para quem irei? Para quem irei? Para quem iremos, Senhor? Hoje pela manhã eu falei da prima da Juliana, uma crente firme, que morreu a semana passada, e eu vi o testemunho de um sobrinho dela, uns estudantes de medicina que moram lá no meu bloco, e eles me chamaram para participar de um culto lá. E aí um desses sobrinhos falou assim, muito emocionado, que a tia, num dos últimos testemunhos que ela deu, consolando todo mundo, ela disse assim, olha, fiquem tranquilos. Se Deus me curar dessa doença, vocês verão a glória dele. Mas se ele não me curar e me levar, eu verei a glória dele.
Que lindo, não é? Que lindo. Este é o sentimento de quem diz assim: Senhor, Senhor, eu posso ficar sem minha saúde, Senhor, mas eu não posso ficar sem Ti, Senhor. Eu posso ficar sem meu emprego, eu posso ficar sem meu trabalho, eu posso ficar sem pessoas que eu amo, mas eu não posso ficar sem Ti, Senhor, porque só Tu tens palavras de vida. E temos crido que Tu és o Cristo de Deus, o libertador prometido, aquele que é poderoso para salvar, aquele que deixou a sua glória no céu e veio na terra em carne para me salvar. Quando no início desse culto eu falei que não existia outro Bemirvan, que não existia outro Renato, que não existia outra Elaine, também a contrapartida disto é que o Senhor Jesus, quando foi para a cruz, Ele não foi para uma multidão sem nome. Ele foi para a cruz para esse mesmo Bemirvan, para esse mesmo Renato, para essa mesma Elaine, para o Divino, para o Timóteo, para o Mário. Cristo nos viu. Não foi para uma multidão sem nome. Eu vou aqui morrer e quem não? Ele viu cada um. E a contrapartida, o que Ele espera de nós. Para quem iremos, Senhor? Não vou buscar outra coisa primeiro, a não ser o Senhor e a sua justiça. E as demais coisas, o Senhor me acrescentará segundo a sua soberania, como nós cantamos aqui. Se quiser, Senhor. Mas Ele quer e vai dizer assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas agrada-te dEle primeiro. Agrada-te dEle primeiro. Curta o que Ele já fez, a sua salvação. Curta a habitação do Espírito dEle na sua vida. Viva para Ele, dedique-se inteiramente a Ele. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Afinal, seus desejos serão alinhados com o caráter dEle. Afinal, você o busca em primeiro lugar, você está se agradando dEle. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe.